cura. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém. Ele diz assim, e passando Jesus, a outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos pés, e rogava-lhe, dizendo, minha filha está moribunda, rogo que venhas e lhe põe a mão para que ela saia e viva. Vimos, irmãos, que Jairo era um homem, um dos principais da sinagoga, mas porém ele estava com um problema. Ele estava com uma dificuldade. Ele estava dentro do seu lar uma enfermidade. Mas porém ele viu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus batizava. Então ele colocou no seu coração e disse, eu vou ter com esse homem. Eu vou pedir para que esse homem venha na minha casa e ponha a mão sobre a minha filha, e ela viva e ela sare. Olha, nós vimos que tamanha fé desse homem. E ele convidou Jesus e disse, não, vamos sim. Mas porém, irmãos, quando Jesus e Jairo iam chegando na sua casa, uma multidão vinha e disse, não adianta mais. A tua filha morreu. Veio que grande choque esse homem, mas ele não se abalou. E Jesus entrou, e que nos chama a atenção, aonde Jesus chega, a libertação, a cura. Onde Jesus chega, algo acontece, algo maravilhoso acontece. E ali chegou o Jairo e ele disse, não adianta mais chamar o mestre, deixa ele embora, porque a tua filha só resta agora enterrar. Mas Jesus entrou na casa de Jairo e viu que ali não tinha muita fé, tinha muitos incrédulos, muitos que não creiam ali. E ele disse, saia, toda vez que não crê, saiam. E ficou poucos. E ele entrou no quarto onde estava aquela menina. Ele disse, Talita, te digo, levanta. E pegou na mão da menina, e a menina levantou. Que isso, irmão, é o poder de Deus. Jairo creu que Jesus, que Deus poderia ressuscitar a sua filha. E será que ele não pode fazer nos dias de hoje, irmãos? Pode sim, irmãos. Basta nós crer. Basta nós ter fé. Aleluia. Também, irmãos, vimos também que aqui no mesmo capítulo, também a mulher do fruto de sangue. Essa mulher já fazia 12 anos que estava com problema. E ela gastou tudo o que tinha. Porque ela colocou a esperança, a cura dela no seu dinheiro. Mas o dinheiro não resolveu o seu problema. E um dia terminou o seu dinheiro. Um dia terminou a sua solução. E ela foi ter com o seu médico. Claro que não é proibido ter dinheiro, não, irmão. E ela foi ter com o seu médico e disse, olha, eu não tenho mais dinheiro para te pagar. Gastei tudo contigo. E tu não resolveu o meu problema. Estou aqui ainda com esse fluxo de sangue. E ele disse, não posso mais nada fazer para ti. Vai para a tua casa. Porque ele queria era o dinheiro dela. Ela estava pagando, mas quando chegou a dificuldade que ela disse, não tenho mais dinheiro, ele virou as costas. Mas, porém, irmãos, ela ouviu falar de Jesus.
Aí a solução começou a se chegar a ela. E ela colocou no seu coração e disse: somente eu tocar na hora de Jesus serei curada. Aleluia. E ela foi, irmãos. Mas o que nos chama também a atenção é que aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão. Existia um problema, existia um empecilho para chegar até Jesus. Mas ela não se preocupou com a multidão, ela não se preocupou com a dificuldade, ela se preocupou, ela de tocar em Jesus. E nesta noite, irmãos, não vamos se preocupar com a nossa dificuldade, não vamos se preocupar com nossos problemas, mas vamos se preocupar e ter um encontro com Deus nesta noite, porque Ele está aqui nesta noite e Espírito é verdade. Começa a falar com Ele, começa a contar a sua dificuldade para Ele, começa a contar o seu problema para Ele. Se você tem uma enfermidade, começa a falar para Ele: Senhor, nesta noite eu estou na tua casa. Senhor, nesta noite eu quero receber, Senhor, um milagre da tua parte, Senhor. Aleluia. E a mulher foi. E daqui um pouco, ela tocou em Jesus. E Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os seus discípulos logo disseram: Senhor, mas como é que tu vai dizer que alguém te tocou se essa grande multidão te oprime? Mas foi um toque diferente. Não foi só chegar e tocar nesta parede, não. Foi um toque de fé. Aquela mulher colocou a sua fé em ação. E ela chegou e tocou em Jesus, e na mesma hora ela foi curada. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, porque ela alcançou o objetivo que ela colocou no seu coração. Eu preciso tocar em Jesus. Nesta noite, irmãos, pelos olhos da fé, vamos tocar em Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E ela tocou e o fluxo parou. E quando disse: alguém me tocou, os discípulos: tu está oprimido, Jesus. Estão tocando em ti. Mas foi um toque diferente. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, e essa virtude está aqui nessa noite, e Espírito em verdade. Aleluia. Se aquele cego, irmãos, que estava sentado à beira da estrada, como foi cantado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que o povo dizia para ele? Olha, o mestre não te ouve, não adianta. Mas ele continuou a clamar, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele queria a solução do seu problema. Ele queria a cura. E Jesus foi indo. E ele foi clamando. Mas, porém, Jesus parou e disse: chama aquele homem. Muitas vezes nós clamamos e Deus está nos ouvindo, mas o inimigo sabe que a nossa bênção vai chegar. Então ele disse: não adianta tu clamar, não adianta tu orar. Ele não está ouvindo a tua oração. É mentira do diabo. Jesus ouve a tua oração. Na hora certa, Ele vai te dar a tua vitória. Cristo vivo, aleluia. E chamaram o homem. E aquele cego veio. E Jesus perguntou para ele: o que
que eu te faça? E Jesus, nesta noite, está fazendo a mesma pergunta para ti, para mim. O que queres que eu te faça? O que tu queres? Aleluia. Queres uma cura? Pede para ele. Ele está aqui nesta noite. Quer que ele salve o teu filho? Ele está aqui para salvar. Quer o batismo do Espírito Santo? Ele está aqui nesta noite para batizar? Aleluia. E o cego disse, Senhor, que eu veja. E ele disse, seja conforme a tua fé. Nós partimos por fé. Quando o pastor nos convidou, disse, não vamos sim, chamei a minha esposa, não vamos sim. Mas depois nós começamos a se preocupar como é que nós ia vir, que eu trabalho até 5h30. O pastor José disse, vou falar com o meu jeito para levar vocês. Falou com o seu jeito, disse, não vamos. E aqui estamos glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.